Muito bom dia, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim e desejo, né? Sempre tenho em mente reencontrá-los com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia, com muita vontade, né, de darmos continuidade no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, no nosso caminho, no nossas superando nossos obstáculos na trilha evolutiva, né? E é assim que a gente tem que estar a cada dia, que a gente tem a oportunidade de dar continuidade na nossa vida, né? Sermos sempre gratos a Deus, ao Cristo Jesus, à espiritualidade, né? Para que eles possam nos fortalecer, nos encorajar, nos vitalizar espiritualmente, né? Para que possamos continuar essa jornada. Hoje nós vamos para a lição 74, né, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o comentário de Emmanuel, como sempre, né, muito sucinto, muito esclarecedor, trazendo temáticas diversas, às vezes nas mesmas passagens evangélicas, dando uma claridade, dando uma sublimada, né, uma potencializada naquilo que a gente pode entender em cada temática, né? E hoje o que ele vai trazer para nós está em Atos capítulo 19, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai dizer, o relato, é Lucas, né, que relata, então vai dizer assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Nós já comentamos nesse capítulo, lendo naquela passagem um processo de desobsessão, e aqui nos tempos da tradição falava, e também depois foi usado o exorcismo, né? E nós espíritas tratamos essa temática como um processo de desobsessão. E Emmanuel, é brilhante o título que ele vai dar nessa lição e que ele vai fazer essa reflexão: mãos limpas. Então, que mãos são essas? São literalmente as nossas mãos? O que tem que estar limpo? Não é o nosso interior? Mãos limpas na intencionalidade, né? Tanto é que a gente vê que Shiva, né, que vai tentar fazer um processo de desobsessão, naquele episódio que nós comentamos já no próprio livro Caminho, Verdade e Vida, e ele vai repreender os espíritos obsessores e eles acabam expulsando ele, né? Eles estavam obsediando uma determinada pessoa e essa pessoa os agrediu, né? Então, nós vamos falar da questão de querer ser protagonista, de querer ser e assumir o exercício desses dons, compreendendo que o ponto de partida e o ponto fundamental somos nós. Será que é mesmo? Então, como será que está o interior de cada um de nós, daqueles que têm a oportunidade da dádiva, do dom, né, de dar o seu contributo ante a caridade, de tirar, de convidar esses espíritos inferiores a se retirarem, de tornarem pessoas inocentes enfermas, ou também muitas não são inocentes, estão sendo obsediadas principalmente pelos seus atos, né? E tudo está sujeito a uma colheita devido a um plantio errado. Então é uma conjuntura bem complexa, mas especificamente aqui todos vão entender o que Emmanuel nos quer dizer. Então, isso está na carta aos Efésios, o contexto onde Paulo está é em Éfeso, né? Na cidade de Éfeso. Então, diz assim Emmanuel: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas. Olha, porque e Deus pelas mãos de Paulo, ele é um intermediário, mas nós sabemos que não é Deus propriamente dito. A graça da ação daquele ato, sim, não é? Mas há uma ação de um espírito, não é? De um mentor, de uma ação em conjunto com Paulo, o Cristo, ou um determinado espírito,
uma ação de Paulo apoiada pelo Cristo que o leva a ter condições de fazer esses processos de desobsessão. Paulo é um intermediário, ele não tem autonomia plena sobre isso, não é? Ele precisa, ele necessita, tanto ele como todos nós, né, de um aporte para realizar esses feitos. Né? Não nos diz que fazia maravilha, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele, porque as mãos simbolizam a canalização da energia, por isso a imposição de mãos. Mas da onde vem essa canalização dessa energia, desse magnetismo que vai ser transmitido, emanado, né, para o outro, para fazer esse processo de cura, de desobsessão e de vários mecanismos que são usados, instrumentalizados pela mediunidade para curar, não é? Então, essas mãos simbolizam, então o que tem que estar limpo? A fonte que emana essa energia para as mãos, para que a energia seja transmitida como uma transfusão, não é? Uma energia limpa, clara, que realmente vai possibilitar essa transfusão ao outro e levar a uma determinada cura. Então, a humildade é o primeiro critério para isso, do médium. Saber que ele não está sozinho, ele não é o ator principal e único dessas ações, não é? Então, a humildade, ela nos faz conhecer, né, que o protagonismo desses fatores de tudo é o Criador. E há os seus enviados, não é? Aqueles que Deus, né, e o Cristo no nosso orbe, né, atribuem essas funções de participarem dessas curas, desses processos de desobsessão. Então, porque se tivermos essa humildade, nós vamos entender que somente assim nós vamos ter a capacidade, nós vamos sensibilizar, né, para o bem aqueles irmãos que estão, aquele que está num processo obsessivo, ele está num processo de revolta. Então, se as mãos estiverem limpas, a mente estiver imbuída de um sentimento de amor, de transmitir, de doar o melhor de nós para aquele outro, no momento, naquela revolta, naquele ímpeto de desequilíbrio, nós vamos conseguir sensibilizá-lo no primeiro momento, né? Então, porque são esses sofredores, se nós conseguirmos sensibilizá-los, nós vamos emanar para ele, né, esses eflúvios poderosos de quê? Eflúvios no sentido de energia, de emanação, né? Eu sei, do verdadeiro amor fraternal. Ele sentirá que é alguém que quer irmanar com ele a nível de sentimento, ajudá-lo, prestar uma ação de caridade, de amor. Então ele sente isso e aí ele abre a porta do seu interior para que essa cura venha, porque tem que haver a participação do outro. Sem esse outro querer, se ele não tiver essa vontade de mudar, de transformar, de querer a cura, não vai haver compatibilidade na recepção e na emanação dessas energias, não é? Então, como a gente vê na carta aos Romanos, aí já é Paulo que fala, e vem de encontro a isso que nós estamos falando, né? Paulo diz lá, não tenhais pretensões desmedidas. Ou seja, não vá além das possibilidades daquilo que você tem, não faça isso. Limite-se àquilo que você está podendo fazer, estude, evolua, cresça, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, que aí sim essas potencialidades, né, serão elevadas. Não é? Os dons, o aporte da espiritualidade do Cristo e de Deus será maior. Quanto mais nós crescermos, maior nós receberemos o investimento de Deus em nós e nossas ações, não é? Mas temos que ter cuidado, não sermos pretensiosos, desmedidamente, desequilibradamente, não é? Então segue Emmanuel. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos. Olha, isso é muito importante. Que lhe apresentarem mãos limpas. Lhe apresentarem consciencialmente mãos limpas, possibilitadas a canalizar essas energias curadoras. Não é?
Então, o que está falando? De pureza íntima, consciencial, não é? Corroborada pelo crescimento e pela evolução, pelo padrão moral e de conduta. É isso que vai higienizar as nossas mãos, não é? Para exercermos essa cura. Lá no Salmo 24 é interessante, né? Para que possa ser realizados esses fatores, né? Nos diz lá assim: não se entregue às vaidades, nem faz juramentos enganosos. Porque muitas vezes, quando nós não estamos realmente canalizados com essas energias puras, com as mãos limpas para exercermos isso, e nós sentimos que estamos distanciados dos propósitos de Deus, nós juramos em nome de Deus para tentar confirmar algo que nós não vamos fazer. Então jurar é sempre passar a responsabilidade para Deus, se não houver sucesso naquele processo de cura. Não é? Isso é sim quando a gente se entrega às vaidades, porque nós já aprendemos em várias lições que a mediunidade, ela é um dom, ela é uma dádiva divina, mas ela é fugídia, ela escapa. Se eu não corresponder a essa dádiva, os espíritos realmente evoluídos, aqueles que realmente estão dispostos a contribuir com a humanidade e são espíritos sérios, eles se afastam. Se o médium não corresponder nesses aspectos da sua higienização mental, que por consequência vai higienizar as suas mãos, não é? Então prossegue aqui. Muitos espíritos, mais convencionalistas do que propriamente religiosos, eles estão seguindo mais convenções ritualísticas, né? Encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios, não é? Que teriam sido concedidos ao apóstolo. Será mesmo que Paulo obteve esses benefícios, esses privilégios? Para quem já leu as cartas de Paulo, tem certeza que não houve privilégio nenhum, porque o seu processo de conversão e o seu processo de aprendizado, de educação cristã, todos nós sabemos o que ele passou. Vamos ver um exemplo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, não é? Que quando Ananias, né, vai ser convidado, vai ser chamado, né, psiquicamente, pela mente, ele vai ser inspirado por Deus, né? O Cristo vai dizer a ele, né, que ele vá até Paulo, né? E Ananias respondeu: estou aqui, Senhor. Então ele vai mandar Ananias se dirigir a Paulo para que ele possa então fazer aquele processo de remover as escamas, para abrir os seus olhos interior, e que Paulo então a partir daí será o apóstolo dos gentios. Mas olha no versículo 15, não é? Agora está autorizado pelo sumo sacerdote a prender os que invocam o teu nome. Ananias vai falar para ele, né? Senhor, ouvi muitos falar desse homem e contar todo o mal que fez aos consagrados de Jerusalém. Aí olha a resposta de Jesus: vai, pois ele é meu instrumento escolhido para difundir meu nome entre pagãos, reis e israelitas. Agora olha, no 16, eu lhe mostrarei o que deve sofrer pelo meu nome. Onde está o privilégio? Porque Paulo, além de uma transformação substancial de Saulo para Paulo, ele não só vai tornar esse instrumento, esse grande arauto do cristianismo, né? Sem ele eu tenho minhas dúvidas que o cristianismo teria ganhado tanta força, não é? Qual seria a sua forma de disseminação para todos os povos, mas ele já começou a reparar os danos causados por Saulo. Essa é a lei, esse é o princípio. E aí, para darmos só 2 exemplos, porque não temos muito tempo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, onde os teólogos dão lá normas de vida cristã. Então, qual o culto que passa a ser a norma cristã? A conduta. Não são as realizações, as maravilhas do culto, tudo aquilo. Não, é conduta que rege. Tudo que rege o ser humano é a via da conduta. Então Paulo diz assim: agora, irmãos,
pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, né? Ele adverte, a vos oferecer de como sacrifício vivo, não é? Ou seja, sacrifício vivo é despojar, abdicar daquilo que está em você e se tornar outro ser, se despojando e se sacrificando para Deus, para o Cristo e para o outro, não é? Santo e aceitável. Santo aqui é puro, não é? E aceitável, não é? Então, não seja esse o vosso culto, seja esse o vosso culto espiritual. Então, houve uma mudança literal, né? Agora, olha o que ele diz no versículo 2. Não vos ajusteis a este mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Não é? Mas, me desculpe, eu pulei aqui, no versículo 19 de Atos dos Apóstolos, não é? Saulo vai ser alertado, né? Em Romanos 19, Paulo vai ser alertado que se ele for a Jerusalém, ele será preso, não é? Então, ele vai dar a seguinte resposta. Paulo vai dar a seguinte resposta. Só um minutinho. Capítulo 20, versículo 22, 23. Então, olha o que Paulo vai dizer. Agora, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que aí acontecerá. Olha, sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam correntes e perseguições. Então isso não é um privilégio, é uma grande responsabilidade. É uma atribuição de ação para com o outro que exige uma conduta concreta, real, e exige uma conduta consciencial para que a ação das minhas mãos sejam limpas. Porque só se elas estiverem higienizadas mentalmente é que eu vou conseguir realizar esse processo de cura, eu vou conseguir doar o melhor de mim para o meu semelhante, não é? Então, olha, porque Paulo, ele reconhece o que? Ele reconhece, né, todos os enganos, só aí já vai haver um grande sofrimento para aquela transformação. E isso é muito importante, a necessidade que ele teve de reparar, porque ele vivia, quando ele reconhece esses enganos em que ele vivia, ele não perdeu tempo em lamentações querendo privilégio. Porque a cada passo que ele dava, ele levava e passava e transmitia aquilo que o Cristo pediu, delegou a ele, mas ele sofria, em muitos desses casos, as consequências daquilo que ele fazia, né? Ou seja, as lamentações, lutas, e ele lutava continuamente por uma renovação, para que tudo aquilo que estava impregnado negativamente no Saulo saísse, aquilo que era positivo fosse fortalecido pelos princípios e a pedagogia do Cristo, e ele pudesse, então, realizar isso, né? Então, até mesmo quando a gente vê os apóstolos, também sofreram essas consequências, porque aquele ali é um aprendizado para a evolução de cada um, não é? Porque o perfeito era só o Cristo, não é? Então, até mesmo dos apóstolos, o que a gente percebe? Que eles não receberam a simpatia alheia de imediato, sofreram consequências, foram perseguidos, açoitados, e todos foram mortos, não é? Então, aonde está o privilégio para que eu possa me gabar, né, me rejubilar, não diante de Deus, mas diante do outro, como superior, ou querendo, ou pleiteando supostos privilégios no exercício desse dom divino que é a mediunidade, né? Então segue Emmanuel. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão, ou seja, porque é uma concessão, a mediunidade é uma concessão, ela pode ser retirada de você a todo momento, porque o espírito sério se afasta de nós, daqueles que exercem isso, né? Não é exclusiva, ela é universal, não é? A maioria dos crentes, aqueles que creem, né,
prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante, porque foi um trabalho árduo, pesado, enfrentou todas as dificuldades, preconceitos, ingratidões, amigos que o abandonaram e se tornaram seus algozes também, não é? Então, ele vai tolerar todas as injúrias sem reclamar. Ele vai entender, porque ele também injuriou. As injúrias que ele fez ao caminho, a carta de autorização que ele recebeu para perseguir, a sua atuação ante a morte de Estevão, não é? Todos sabem disso, sem reclamar, ou seja, a compreensão alheia, porque ele sabia que o que viria para frente não seria fácil, mas ele enfrentou, não é? Mas, né, de pronto, vamos dizer assim, ele se dispôs a colaborar com todos, muito mais com aqueles que não o compreendiam. Ele tentava de tudo, se não desse, ele seguia em frente, levando, sendo o arauto do Cristo para todos os gentios, né? Ele próprio, né? Ele declara trazer consigo, né? Isso aqui está no livro Religião dos Espíritos, consigo, né? Um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. Que espinho esse está na carne, no sentido de sarx, e não de soma ao corpo? Sarx, a carnalidade. É o espinho da ingratidão alheia, mas o espinho de suas ações errôneas. Que quanto mais ele sofre, vamos dizer assim, as feridas, ele recebe, ele se sente ferido por esse espinho, ele reconhece que ali também há danos que ele causou e precisam ser reparados. É enfrentado sem lamúrias, sem lamentações inúteis, não é? Então, para nós, olha um comentário de Emmanuel em outra obra, né? No entanto, chamou para si, olha, para lhe revelar o quanto lhe competia lutar. É o que Emmanuel, ele chamou para si, né? Para revelar, lutar e sofrer, por amor ao reino de Deus, e será mostrado a cada um de nós para nosso testemunho. Então, à medida que ele foi tendo noção, ele foi tendo a visibilidade, né, sublimando seu grau de espiritualidade, ele visualiza de uma forma mais ampliada qual é o padrão do Cristo que nos demonstrou o reino de Deus. E à medida que nós formos fazendo isso, não é? Nós só daremos esse testemunho em nós mesmos para o nosso semelhante também. Isso é glorificar a Deus. Brilhai vossa luz diante dos homens, para que ao ver vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai do céu. Então é através de ações, mas não lamurientas, não é? Então segue o Emmanuel, olha que pergunta que o Emmanuel vai fazer. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Quanto custou ao apóstolo? Ele era de excelente condição financeira, um doutor da lei, ia ser um futuro doutor da lei, um sacerdote, não é? Ia ser um líder do Sinédrio, substituir Gamaliel, não é? Tinha todo um privilégio de uma cultura, e aquilo que ele agiu erroneamente, o que custou ele? Custou ele abrir mão de si, ou seja, do sal, do culto à lei, da literalidade da lei. Então, quando ele entende que é pela fé, a fé corroborada pelas obras o levará a seguir, não é? Sem olhar para trás. Deixar o que era ruim, negativo de Saulo para trás e incorporar o que era bom em Paulo e seguir daí com a pedagogia da transformação do amor que Deus, que o Cristo, então, lhe legou, né? Então, olha, essa verdadeira metanoia, né, essa verdadeira transformação, né? Então, essa é a conduta, né? Passa a ser o culto que vai normatizar o quê? Como nós falamos no título, lá de Romanos 1:2, da vida cristã. Então, para sermos religiosos, para sermos cristãos, ou qualquer outra denominação religiosa ou confissão religiosa,
O que ratifica a transformação do homem para o bem e com o amor é a conduta. Não é os cultos, nada contra, cada um segue as suas. Mas se eu ficar só nos cultos e não confirmar isso em ação para o meu semelhante, ele não seria o arauto proclamador, ele não levaria o evangelho do Cristo a ninguém. Ficaria estagnado, estacionado nele mesmo, né? Então, o custo da autotransformação, e o exemplo de Paulo, e a gente, quem quiser exemplificar como muda até o diálogo de Paulo, a forma dele se expressar, porque ele era muito veemente, muito duro na linguagem como acusador, quando ele era Saulo. Leia a carta a Filemão, leiam, vocês vão ver a forma que ele, que era um líder, como ele vai dirigir, não é? E solicitar, e pedir, e rogar aquilo que ele deseja. Ele não mais exige, ele não é mais prepotente na sua forma. Então a gente vai ver como Emmanuel usa essa transformação. É um trabalho hercúleo, porque você precisa abrir mão de quê? O que Paulo era? A ênfase maior, extremamente orgulhoso, e tinha uma vaidade enorme dos dotes e de tudo que ele possuía, não é? Então o orgulho, como ele diz aí na carta ao Romano, capítulo 10, versículo 1, né? O orgulho de ser zeloso e de ser um observante da norma da lei, irredutível. Ele não aceitava de jeito nenhum, ele não tinha flexibilidade nenhuma no que tange a compreensão alheia daqueles que erravam, né? Então, olha, raros relativamente a isso. Então, esse orgulho zeloso desse observante da norma, da fé, tem como primazia, ele vai entender que na norma cristã e do Cristo do amor, é a caridade. Essa é a essência de Paulo, não é? Essa é a essência da transformação. Então, recordemos que o amigo da gentilidade, né, o apóstolo Paulo, fora rabino. Olha, famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos seus semelhantes. A palavra sofreu aqui, o que é? O trabalho de lavar as mãos. Lavar aonde? Higienizar onde? O interior dele, para que pudesse ser transformado. Essa é a higienização, não é? Para que, então, só poderia ser utilizado as mãos dele, o melhor dele que ele tinha em si, se houvesse um expurgo daquilo que não correspondia, que não deixaria o seu interior, a sua mente, a sua força interior de emanação dessas energias para as mãos, serem canalizadas para que ele fosse ser um trabalhador, não é? Nesse sentido. Então ele foi, como nós falamos, educado, né? Como dizia na tradição, aos pés de Gamaliel, um mestre, né? Então, ou seja, elevados, e ele ensinou, né, a não aspirarmos grandezas, mas a igualarmos aos humildes. Olha, é o que ele aprendeu com Cristo. Antes ele aprendia que quanto mais ele evoluía, ele crescia como doutor da lei, como um especialista nessa área, ia ser um rabino, etc, etc, mais orgulho ele tinha. Então agora ele tem entendimento, né, que a questão aqui não é aspirar a grandezas de títulos e cargos, etc, 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 né? Aqui é igualar aos humildes, ou seja, é sentir com os mais necessitados as suas misérias e as suas necessidades. Então é isso que Paulo está deixando bem claro, né? Ou seja, ele aprendeu que sem o amor, né, todo zelo virtuoso perde todo sentido. Ou seja, nós devemos ser zelosos com aquilo que nós aprendemos com Cristo, no Evangelho do Cristo, aqui nas obras básicas da doutrina. Devemos ter aquele zelo carinhoso, mas não o zelo da presunção, da prepotência e da autoridade, não é? Do argumento da autoridade dogmática. Não, ele aprendeu a ser zeloso, mas, ou seja, zeloso no sentido da virtude, da essência da mensagem do Cristo.
É isso que ele aprendeu, porque senão toda a mensagem dele perderia o sentido. Ele não iria avante. Não é? Então, segue Emmanuel. Sofreu todas as humilhações, como eu disse, e a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. O tear porque ele era um tecelão, o que ele aprendeu com seu pai. E quando há a conversão dele, ele vai ficar 3 anos com Prisca, né, e o seu marido, e Áquila, não é, no deserto, aprendendo com os dois parte dos ensinos, né, do Evangelho do Cristo, e fazendo redes, fazendo tendas, que era o seu ofício, e continuou fazendo isso muitas para o seu sustento, não é? Então, ele reajustou-se, ou seja, rogando paciência no sofrimento e persistência na oração. Então, ele rogava a Deus a paciência, a suportabilidade, a perseverança, né, no sofrimento, e a persistência. Ele persistiu, não desistiu de forma alguma, porque aonde ele buscava vitalidade? No Senhor, no Cristo e em Deus, não é? Então, aí ele ensinou, aí já não é mais no sentido da literalidade do que ele ensinava a Torá. Ele começou a ensinar o Evangelho fazendo uma releitura da Torá, não é? Com amor fraternal, como uma oferta, levando ao interior das pessoas o melhor, para que elas se transformassem. Não é uma imposição, não é? Então, esse amor fraternal, amando o outro mais que a si mesmo. Quando ele fala que agora não era ele mais que vivia nele, era o Cristo, ele entendeu que ele tinha que amar mais o seu semelhante a princípio do que a si mesmo. Porque aí ele iria, essa tríade de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela iria ganhar mais consistência, mais substância, né? Então, porque assim mesmo. Então, e que o mal, né, só pode ser vencido pelo bem, pelo amor, por essas ações que correspondem, né? Então, quando fala essas epístolas, né, jamais abandonou o tear, olha, ninguém pode delimitar a extensão das bênçãos que emanam, vêm, são jorradas a todo momento para nós do mundo celeste e espiritual. Porque quando ele tem a percepção do que foi emanado, enviado para ele pela graça de Deus e do Cristo, quando ele entende que ele está tendo, apesar do sofrimento, ele está tendo, e ele não diz apesar do sofrimento, das agruras que ele está passando, com tudo isso, ele tem a visibilidade interior do suporte de Deus e do Cristo que ele está tendo, não é? Um suporte espiritual. Então prossegue Emmanuel. Considera as particularidades do assunto, e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Aqui está dizendo para nós que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre todos os caminhos humanos. Então o trabalho do Altíssimo é que tem que resplandecer, tem que iluminar, e não eu, julgando que eu tenho autonomia no exercício desses dons, dessa graça divina, dessa virtude, não é? Disso que eu recebo, não é? Dessa faculdade magnífica, né? Então, olha, nós lemos no livro O Espírito da Verdade, também psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel, nos diz assim, olha, plasma em ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas resoluções, para que se exprimam em obra de aprimoramento e amor. Olha, então, plasmar. Então, quando eu recebo essas injunções, essa infusão,
essa emanação de amor, essa energia que vai higienizar o meu interior e potencializar a canalização das minhas energias, eu tenho que plasmar isso. Construir em mim o canal limpo, higienizado para o exercício disso. Ou seja, como no sentido sempre construtivos. Porque essas resoluções, aquilo que eu estou empenhado a fazer, elas além de exprimir todas essas ações, essas expressões serem confirmadas, elas também vão estar conectadas no aprimoramento pessoal, na minha elevação e na minha capacidade de amar o meu semelhante, não é? Então, mas pé de mãos limpas, ou seja, o que predomina, o que vai dar a característica, vai reforçar a ideia das mãos limpas, a intencionalidade. É isso que Deus, o Cristo e a espiritualidade, né, os espíritos de escola, vão verificar em nós, não é? Em nós. É a intenção sincera do espírito no ato, que procura realizar. É ali no momento que nós estamos exercitando é que é verificada a pureza da intencionalidade. Quanto mais pura, quanto mais despojada, quanto mais amor fraterno, dedicação, desejo de ajudar o meu semelhante, mais pura estará as mãos. Então o percentual meu de doação será maior. Devemos esperar ser 100%? De jeito nenhum. Temos que começar com 20%, 10%. O importante é naquele momento tentar dar o melhor de nós para o nosso próximo, já que recebemos essa faculdade que é universal e gratuita, não é? Então, porque o bem, se nós formos analisar, o bem possui o quê? Só pode possuir isso, caráter divino, crístico, fundamentado no amor, né? E semelhante aos atributos divinos que trazem em si a qualidade, de ser infinito. O mal é finito, o bem não, o bem é infinito, não é? Então, em qualquer direção, em qualquer sentido, para qualquer um, para todos os irmãos, porque o nosso próximo está em todos os sentidos, não há um delineamento, não é aqueles que, o próximo é aquele que está em nós, não é a direita, não é a esquerda, é todo o próximo estar em nós e nós no próximo. Isso é a fraternidade, a irmanização. Então nós vamos, para encerrar, deixar sempre duas colocações reflexivas para nós, né? Então, olha, utilizar as próprias possibilidades, as mãos limpas, né? A serviço da vontade divina. Quanto mais a minha vontade estiver conectada com a vontade divina, com a vontade do Cristo, dos espíritos superiores, aqueles que vêm até nós, não é? Que fazem esse processo de intercâmbio conosco, né? Quanto mais a minha vontade tiver, a minha vontade vai estar mais próximo da vontade divina, né? Não se entregando ao desânimo. Porque o desânimo vai fazer o quê? Vai me desvitalizar, a minha energia cai. As minhas potencialidades de higienização das mãos, que é o nosso interior, que é a mente e a consciência, vai perder força, né? Então, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ao exercermos, né? Ao sermos como Paulo, né? Proclamadores, anunciadores, transformadores, doadores dos ensinos e do amor do Cristo, dos projetos do Cristo para a humanidade? Essa pergunta. Aí nós vamos buscar lá no livro Paulo e Estevão os conselhos que Abigail deu a Paulo. É um capítulo maravilhoso. Ele tem aquele desânimo, ele está de tantas agruras, tantas dificuldades, tanta ingratidão, tanto sofrimento, né? Prisão, espancamento, uma série de situações. Aí o espírito de Abigail diz a ele perguntou o que ele faz, né? Ama, Paulo. É a primeira. O amor é a condição primeira e primária de tudo. Trabalha. Sem ação, não tem como. Terceira, espera. O Evangelho do Cristo não é pragmático, não é para resultados imediatos. Não, é porque ele é uma construção gradativa em cada um de nós. E aí vem aquela que é fundamental. Olha, começa com amor e termina na minha ação de amor para o meu próximo. Perdoa,
Perdoa todos os teus ofensores, todos os teus acusadores, todos os teus algozes, aqueles que agiram como um carrasco, né? Na violência, na prepotência, no preconceito. Então perdoemos. Então, se não perdoarmos, também não receberemos perdão. Então, que possamos aprender com essa lição, né? É uma lição belíssima que nós podemos ter dentro de nós como um processo de autotransformação. Enxergarmos e entendermos que precisamos do Pai, precisamos do Cristo, precisamos da espiritualidade, precisamos, roguemos a nossa amada Mãe Santíssima, né? Que ela possa envolver todo o nosso orbe com seu manto de luz, trazendo e levando aos seus corações, aos corações de todos, aquele amor de mãe que é capaz de fazer nós nos sensibilizarmos com o nosso próximo, com a humanidade encarnada e desencarnada. Meus amigos, tenham um restante de dia muito profícuo, com muita saúde, muita paz, com muito ânimo, né? E também um restante de semana com muito amor e muita paz, muita saúde para todos os seus familiares. Que a força do Cristo esteja entre nós, conosco, em nossos corações, uns com os outros. Que assim seja. Muito obrigado, até a próxima.